Olá, meu nome é Davi. Eu quero compartilhar com meus irmãos, os nossos ouvintes, mais uma vez, a palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, que nos fala sobre o apóstolo Paulo, um grande e sábio, poderoso em palavras, homem escolhido por Jesus, chamado para ser apóstolo do Senhor Jesus e trazer-nos ensinamentos tão grandes e maravilhosos, porque ele era um doutor na lei, conhecedor, instruído segundo a lei e as coisas de Deus pelo sacerdote, né? E ele era um homem muito influente, que perseguia os cristãos por ser zeloso pela obra de Deus. E como zeloso ele era, ele não permitia que alguém invocasse outro Deus que não fosse o Senhor Deus Pai poderoso, Senhor Criador do céu, da terra e de tudo que nela existe. E por ser tão poderoso na palavra, o apóstolo Paulo, ele não conseguia entender fluentemente as coisas referentes às profecias, as quais Deus, através dos seus profetas e dos seus ensinamentos anteriores, pelas escrituras, a lei e os profetas, falava sobre a vinda do Filho de Deus, aquele que iria resgatar-nos das maldições que a nós estava infligida, porque a desobediência às coisas de Deus eram terríveis, eram tremendas. Os sacerdotes, enfim, aqueles que se julgavam os cabeças da lei, eles estavam dominando o povo e aproveitando aquele medo, aquele temor, aquele pavor que o povo tinha de perder a salvação e de desagradar a Deus. O Senhor Deus ia destruir o mundo e amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele cresce fosse salvo. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Efésios, um trecho pequeno, mas ele fala sobre a exortação a guardar-se dos obreiros maus. Este é o título. E no versículo 2, vamos ler, diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão, diz ele no versículo 3, somos nós, que servimos a Deus no Espírito, Espírito com E maiúsculo, de nos gloriarmos em Jesus Cristo e não confiarmos na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais o apóstolo Paulo, ele diz assim no versículo 4, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Porque o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 5 que ele foi circuncidado ao 8º dia, segundo a lei exigia. A lei exigia que o judeu fosse circuncidado ao 8º dia. E ele diz, eu fui circuncidado ao 8º dia, no versículo 5, da linhagem de Israel. O apóstolo Paulo era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, de pais hebreus, segundo a lei, diz ele, fui fariseu. O apóstolo Paulo era fariseu. E ele era filho da linhagem de Israel e da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, como devia ser todo judeu. Judeu que não fosse circuncidado ao 8º dia, enquanto estava debaixo da lei, não era judeu consagrado ao Senhor. Estava fugindo das regras de Deus.
porque Deus tinha estabelecido este ato de circuncisão como um ato de fé, uma marca da presença de Deus na vida de um judeu. Então, ele continua no versículo 6, dizendo assim: segundo o zelo, fui perseguidor da igreja. De tão zeloso que ele era pela palavra de Deus, fariseu, ele perseguia a igreja, perseguidor da igreja. Quando falo em igreja, não falo sobre templos nem casa de oração, falo sobre a pessoa que louva e que busca a Deus, que invoca, que chama, que traz Deus para dentro de si. Ele era zeloso, perseguidor da igreja, apóstolo Paulo, antes de converter-se. Mas ele continua aqui. Segundo a justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Ele não aceitava nada que não fosse segundo a lei. Mas, no versículo 6, segundo o zelo, perseguidor. No versículo 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por causa de Cristo. Pulamos para o versículo 17. Ele diz assim, continuando nesta mesma mensagem da exortação de guardar-se dos obreiros maus. No versículo 17 ele diz assim: sede também meus imitadores, irmãos, e tendes cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós. Tendo cuidado daquilo que eles aprenderam, tendo como exemplo neles. Pelos que assim, dessa forma, andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, os maus obreiros, que não andam segundo aquilo que o apóstolo acaba de ensinar-nos. No versículo 18, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Versículo 19, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. No versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si também todas as coisas. Livro de Filipenses, capítulo 3, nós lemos versículo 2 e depois até o versículo 7, e depois do versículo 17 ou 16 até o versículo 21. O apóstolo nos mostra aqui, irmãos, algo que ele era uma pessoa muito zelosa das coisas de Deus. As pessoas, às vezes, a gente vê as pessoas dizendo: o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, matava. Matar não matou ele apenas prendia e arrastava. Mas o único que ele viu matarem apedrejado foi Estevão. Mas ele não não matou, mas presenciou, permitiu, deixou. É a mesma coisa, mas ele não fez isso. Ele estava presente e testemunhou aquilo. Ele podia ter evitado, porque ele tinha poder para evitar, poder de palavra, de autoridade para dizer: não façam isso. Mas ele não pôde conter o povo e a fúria do povo incitada por ele mesmo. Então, daquele momento em diante, Deus começou a operar na vida de Paulo, que antes era chamado Saulo, e ele veio a conhecer a Jesus.
veio conhecer a Jesus. E então ele ensinou todas essas coisas para eles. Olha, a circuncisão, para quem vive nas coisas da circuncisão, a circuncisão não é mais nada. A circuncisão somos nós que estamos crendo em Cristo, em Deus, pela fé, e em Jesus Cristo, o Senhor. Nós somos a circuncisão. A circuncisão agora é Cristo Jesus. Ele é o sinal que nos leva a Deus. Não tem outro sinal no corpo que nos leva a Deus, senão Jesus Cristo. Então ele nos ensina a fugir dos falsos profetas, falsos obreiros que ensinam e tomam as pessoas por situações que não tem nada a ver com as coisas de Deus. E ele diz que segundo a lei ele era irrepreensível, e agora segundo a fé e a graça é irrepreensível também. Continuando no versículo 17, que ele diz assim, no versículo 3 ele diz, guardai-vos dos cães. Nós vemos, irmãos, que cães, aqui, conforme ele fala, significa não o animal, cão, mas as pessoas que se fazem de amigos, que se fazem de piedosos, de boa piedade, mas que por qualquer motivo ou outro é capaz de morder até o próprio dono, destruir o seu próprio dono, atacar o seu próprio dono, traí-lo também. Por mais que ele seja fiel ao seu dono e apanhe e sofra e as consequências tal, um dia destes ele vai irar-se contra o seu dono e o seu próprio dono, sua própria criatura, e vai atacá-lo também. A gente acha que são pessoas dóceis, são obreiros que precisam ser tratados conforme eles querem ser tratados. Mas a palavra do Senhor não diz isso. A palavra do Senhor diz que nós devemos tratá-los bem, sim, mas dentro de todo respeito. Porque alguns deles vivem segundo a carne e tendem para as coisas segundo a carne. E somente querem viver as coisas boas dessa vida. E deles fazem proveito do Evangelho de Cristo, do Evangelho de Deus. Diz aqui, no versículo 16. Mas naquilo a que já chegamos, andamos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede meus imitadores. O apóstolo Paulo dizia, sede meus imitadores, pelas coisas que eu prego, pelas coisas que eu vos ensino, e vê pela mesma regra, e tende, assim, irmãos, cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Se os maus obreiros andam de maneira fraudulenta, observe em relação aos apóstolos, às escrituras, aos ensinamentos que está escrito neste livro sagrado. Vamos observar o que ele diz aqui. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo chorando, que são inimigos de Cristo. Porque ele não quer que ninguém seja inimigo de Cristo. Então aquilo causava tristeza, ele causa tristeza ainda. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, o fim deles é a perdição. Eles estão perdidos, o fim deles é a perdição, eles podem fazer tudo certinho, mas lá por trás estão fazendo coisas erradas. Muitas vezes estão saqueando as pessoas, estão saqueando as igrejas. Aqueles que vos dizem bem-aventurados são aqueles que fazem você errar, às vezes, o caminho, o teu alvo, a tua bem-aventurança. Estão fazendo tu errar, eles erram e fazem tu errar também. Devemos nos cuidar disso. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. O Deus deles é a comida, é a abastança, a abundância, é aquilo que eles podem aproveitar do máximo da terra, do mundo, e de todo aquilo que pode saciar a sua carne, a sua vontade. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, está escrito no versículo 19 isso. E a glória deles é para a confusão deles mesmos. Porque tudo que Deus faz na vida das pessoas através deles, eles tomam para si como glória, como vanglória, e vangloriam-se. Quando Deus faz um milagre na vida das pessoas através do seu Filho Jesus Cristo, eles saem exaltando-se a si mesmo e fazem o Senhor fulano de tal, que tem milagres, que tem isso, que tem aquilo. Eu admiro que as pessoas façam isso, mas não se vangloriem. O poder é de Deus, quem faz é Deus.
É como aqueles discípulos que estiveram na porta do templo e disseram: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Levante e anda em nome de Jesus. Aquele homem levantou, saiu pulando, glorificando a Deus, mas o apóstolo que estava lá foi para seu lugar e continuaram sua vida da mesma maneira como eles chegaram. Não se vangloriaram, porque aquilo quem fez foi Deus, o testemunho é de Deus, a obra é de Deus, é Deus quem fez. Nós não somos nada, nós somos apenas servos que servem ao Senhor. Servos livres, né? A glória deles é para a confusão deles mesmos, eles usam os milagres e maravilhas e tal, e outras coisas mais para arrecadar dinheiro para si, riqueza, abundância, carros, apartamentos, grandes vidas, para terem aquela graça de chegar na igreja e dizer: oh, glória a Deus, olha para a minha vida, para vocês verem como Deus é comigo. Não é bem assim, irmãos. Se fosse assim, Deus, Jesus Cristo, viria com aquela opulência de riqueza, que todos esperavam que Jesus viesse como um homem rico, poderoso, cheio de dinheiro para gastar e para ser um rei que tivesse condições de organizar o país deles ali e libertá-los das mãos dos romanos, porque eles eram vassalos. E Deus permitiu isso. Mas ele veio na humildade, ele veio para os pobres. Os ricos, fariseus, os escribas, os saduceus e os sacerdotes só queriam gente rica. Só queriam gente que desse dízimos altos, ofertas altas, etc, etc. Com o pretexto de que era para a casa do Senhor. Alargavam seus babados nos seus vestidos, para dizer que eram homens honrados, cheios de dinheiro, bordados bonitos. A glória deles é para a confusão deles mesmos, porque quando eles vão chegar na presença do Senhor, vão dizer: Senhor, pregávamos nas ruas e anunciávamos e fazíamos milagres em teu nome. O Senhor vai dizer para eles: não vos conheço, malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Porque aquilo que Deus fazia era Deus que fazia, não era o homem. O homem não tem poder nenhum para nada. O fim, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Tudo que eles adquirem das coisas de Deus, por Deus, com Deus, em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, através do Evangelho, através do milagre, através da oração, através daquelas obras que Deus alcança em suas mãos para que eles possam fazer algo de bom, é para a perdição deles. Só pensam nas coisas terrenas. Bons carros, bons apartamentos, boas roupas, um sapato maior que o pé, de cor de crocodilo, de cascavel, sei lá, para mostrar que Deus é poderoso com eles. Mas Deus não veio fazer isso, irmãos. Deus enviou o seu Filho amado para aquela pessoa pobre de espírito e de alma, de corpo e de bens. Uma certa vez um rico chegou para o Senhor e disse: que faço para herdar o reino dos céus? O Senhor disse assim: faz ou cumpra os mandamentos. Ele disse: Senhor, eu faço isso desde o princípio, desde criança. Eu faço todas as coisas. Ama teu próximo como a ti mesmo? Também, Senhor. Então o Senhor disse assim para ele: então vá, vende tudo que tu tem e distribua aos pobres. Porque este é um amor ao seu próximo. Eu não posso ver o próximo passar necessidade e a minha vida ser uma abundância, que eu até jogo fora as coisas que eu não quero, mas outro está precisando. Ele entristeceu-se e foi embora. Rejeitou o reino dos céus. E assim, então não quero. Quero levar toda a minha riqueza, minha fama, minha fortuna, quero ser alguém lá no céu. Versículo 19. É para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrestres. A nossa cidade não é aqui, diz ele. Versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Alguém acha que vai herdar a terra aqui, mas o Senhor Jesus Cristo está no céu, e ele diz que onde eu estiver, vós estareis também. Jesus subiu aos céus, depois que ressuscitou, e sentou-se à destra do Pai. E ele disse: aonde eu estiver, vós estejam também. Se vós estáis em Cristo, vós estáis assentado ao lado do trono do Pai no céu com Jesus, mesmo estando aqui.
Porque você está em Jesus, Jesus está em ti. E se Jesus está em ti, o Pai também está. E Ele envia o Espírito Santo do Pai para habitar convosco, para compreender as coisas de Deus. Nós devemos observar aquelas pessoas que são maus obreiros e bons obreiros. Devemos aprender. Há tantos anos estamos na casa do Senhor e não sabemos muitas coisas. Perdemos para as pessoas que muitas vezes, até em carnavais, falam da palavra de Deus. E é necessário que essas pessoas falem nos carnavais para que a igreja venha pregar, porque vê que eles não sabem nada. Porque não foram ensinados, deviam ser mestres já. Há tantos anos na casa de oração, há tantos anos no templo, e reunindo-se com a igreja, e a igreja reunindo-se em todos os locais, nos templos de oração, clamando a Deus, mas não sabem muitas coisas, a não ser que devem pedir, buscar, querer e exigir e tomar posse daquilo muitas vezes que nem é seu ainda, que Deus ainda nem permitiu, mas estão sendo ensinados a tomar posse, ou seja, o reino dos céus é tomado por esforço e violência, mas desse jeito... Não, é por amor, o Senhor disse, é por misericórdia, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Vamos para a casa do Senhor com os baldinhos vazios para voltar cheios. Se voltamos com eles vazios, voltamos reclamando. Nós vemos o nosso irmão lá que dá glória a Deus, de pula e glorifica, porque tem um carro, tem motivos para glorificar, seu estabelecimento é próspero, sua casa é uma abundância de alimentos, sua família está lá bem vestida. E olha para o irmãozinho e diz assim, tu tem que orar mais, tu tem que dar mais para Jesus, tu tem que dar mais para Jesus. Mas ele não está dando, ele não está falando em dar mais a sua vida para Jesus, está falando em dar, em desfazer-se, mas ele está sobrando para eles. E quando nós oferecemos alguma coisa a Deus em troca de outra, nós estamos negando o sacrifício de Jesus, que diz assim, ele pagou o preço, se vós pedirdes, o Pai dará. Se vós pedirdes, ele vai dar. O Senhor não disse, se vocês me pagarem, eu dou, se você me dar, eu dou. Não, Jesus não disse isso, Jesus disse para aquele que estava do lado da cruz dele, que estava devendo tudo, estava sendo morto ali, crucificado, porque ele devia para a justiça, para a lei. E o Senhor disse assim para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ele arrependeu-se e disse, esse aqui não fez nada, nós fizemos, estamos pagando o nosso pecado, mas esse não fez nada. Senhor, lembra-se de mim quando estiver no teu reino. E o Senhor Jesus disse assim para ele, hoje mesmo tu estarás comigo. O Senhor não falou nada sobre ele, sobre você dar o dízimo na casa do Senhor, você dá a oferta, você vai na casa de oração, você vai lá, você faz parte do membro de uma igreja, você é membro de uma igreja. O Senhor não jogou nada em rosto dele, apenas disse assim, hoje mesmo, porque ele creu em Jesus. Certamente era uma pessoa que já estava ali, porque sabia de todas as coisas, viu Jesus, acompanhou, mas não aceitou ser transformado. Mas naquela hora que ele viu que estava perdido, ele enxergou em Jesus uma grande luz. E as trevas que nele estavam dissiparam-se. E ele enxergou em Jesus o Rei, o Salvador. Vamos nos cuidar dos maus obreiros, Senhor. Daqueles que pregam coisas da carne, coisas terrenas do mundo. Sobre dias especiais, não toque nisso, não toque naquilo. Existe a santificação, e nós devemos conhecer o que é santificação. E devemos também conhecermos o que é o caminho para o céu. O apóstolo Paulo nos ensina, ele era todas estas coisas. Mas ele pregava para os gentios, para as nações, para as pessoas que eram desprezadas pelas pessoas opulentas, pelos fariseus, pelos sacerdotes. O povo era só uma plebe para produzir filhos e produzir mantimentos na casa deles, na casa de Deus, diziam eles, né? Mas tudo ia para o bolso deles, não ia nada para Deus. Mentiam na realidade, dá para Deus. Você está dando para Deus, mas na realidade estão mentindo muitas vezes. Obreiros maus, obreiros que fecham a porta dos céus, nem eles entram e nem deixam ninguém entrar. Deviam ser mestres já. 5 anos na igreja, já devia ser mestres. 20 anos na igreja, deviam ser mestres. 30 anos, deviam ser mestres.
Ah, mas eu não sou pastor, eu sou cargo. Não exige nada de você. Pregar a palavra do Senhor não exige nada de ninguém. Basta saber vivê-la. Para que ninguém e o acusador não venha te acusar depois. Vamos estudar Filipenses. É tão lindo, tão bonito. E vamos nos cuidar dos obreiros fraudulentos. Ah, você tem que ir na casa do Senhor, senão você não vai para o céu. Mentira! O Senhor Jesus não disse isso. O Senhor disse assim: a minha casa será chamada casa de oração. Vós sois a igreja, quando vocês estão reunidos, onde estiver dois reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Se tiver mais, ali estarei eu no meio deles. Não estou no 1 e nem no 2, nem no 3. E se tiver uma multidão, eu estou no meio da multidão. Eu não estou num nem outro. Eu sou o Senhor, disse Jesus. Filho de Deus, Salvador. Eu vim fazer a obra do meu Pai. Meu Pai veio juntar, veio unir as ovelhas de outros apriscos também. Ele não veio tirar a lã da ovelha, ele veio dar vida à ovelha. Ele não veio sacrificar a ovelha, ele veio fazer aquilo que o Pai ensinou, dar vida e vida com abundância. Deus abençoe vocês, viu? Olhem para Jesus, não olhem para obreiros, não acompanhem. Vejam o que a Bíblia diz, vejam o que o apóstolo Paulo nos ensina. Vejam o que ele nos mostra e vejam o que Jesus ensinou. Em nome de Jesus. Fique com esta mensagem. Amém.